Voltando então agora para falar de mais alguns mecanismos de controle recíproco, né? A implementação do sistema de freios e contrapesos na nossa Constituição de 88, falamos dos mecanismos de controle do Executivo sobre o Legislativo e cumpre-nos agora então, em continuidade, falar dos mecanismos de controle do Executivo sobre o Poder Judiciário trazidos na Constituição Federal, tá? O primeiro deles seria o que menciona o artigo 101, parágrafo único da Constituição Federal, no que tange a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então a escolha ela é de competência do Presidente da República, né? Conforme dispõe aqui o artigo 101, parágrafo único. Ao dizer que os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Tá? Então, a escolha pelo Presidente da República dos membros do Judiciário, né, dos membros do STF, é um mecanismo de controle do Executivo sobre o Judiciário. E quando diz que depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado, nada mais é do que o Legislativo, então, exercendo controle sobre o Executivo. O Executivo escolhe os membros do Judiciário, porém essa escolha passa pelo crivo, pela aprovação do Senado. Então, veja, nesse exemplo, o Executivo exercendo controle sobre o Judiciário e ao mesmo tempo sendo controlado pelo Legislativo, certo? Outro exemplo, o 104, parágrafo único, que vai falar também da escolha dos ministros do STJ, né? Do nosso Superior Tribunal de Justiça, que diz aqui então que os ministros do STJ serão nomeados pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado, tá? Então, nesse caso, né, menciona aqui também nada mais do que um mecanismo de controle do Executivo sobre o Judiciário e o mecanismo de controle do Legislativo sobre a escolha feita pelo Executivo, tá? E um outro exemplo aí, a título de ilustração, de controle do Executivo sobre o Judiciário, seria o 84, inciso 12 da Constituição Federal, que vai mencionar a possibilidade de concessão de indulto, né? Indulto que nada mais é do que um ato de clemência do poder público, no qual ele extingue o cumprimento de uma condenação, o cumprimento de uma pena fixada numa sentença penal condenatória, né? Então, diz aqui, nada mais é do que um ato de perdão, né? Um ato de clemência onde não se perdoa a prática criminosa, mas se extingue o cumprimento da pena, né? Poderíamos então citar, vamos fazer a leitura aqui do 84. 84 diz que compete ao Presidente da República, então, né? Estamos falando de ato de controle do Executivo sobre o Judiciário e seria, como diz o inciso 12, conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Ou seja, nada mais é do que o Executivo concedendo uma extinção de cumprimento de pena de uma condenação emanada do Poder Judiciário. Tá? Isso, na verdade, obedece também regras pré-estabelecidas no decreto de indulto, tá? Nesse ato que é baixado pelo poder público, tá? Então ali se estabelece requisitos que merecem ser preenchidos. Isso vocês irão estudar em direito penal, né, pessoal? Vocês vão estudar anistia, graça, indulto, que são essas hipóteses, a comutação de penas, que são essas hipóteses aí, entre aspas, perdoando a prática de atos criminosos, tá? No âmbito do Estado brasileiro. Ok? Então, nada mais é do que um mecanismo de controle, tá? Exercido pelo Poder Executivo sobre o Poder Judiciário quando ele prolata lá uma condenação, uma sentença penal condenatória, ok? Então, com relação a isso, vocês vão saber um pouco mais disso, né? O que eu trago aqui são apenas noções gerais a respeito desses institutos, como é o caso do indulto e da anistia que comentamos ainda há pouco, certo? Falando então agora de mecanismos de controle do judiciário, né, sobre o legislativo primeiro e depois sobre o executivo, né? Mecanismos de controle do judiciário sobre o legislativo, poderíamos citar o 102, inciso 1, a linha A
da Constituição Federal, que fala da possibilidade de declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo federal ou estadual emanado do Poder Legislativo, ou seja, um ato normativo que foi aprovado, que foi produzido pelos legisladores, tá? Um ato normativo como uma lei, né? Nesse caso, cabe ao Poder Judiciário esse mecanismo de controle, de poder julgar aquela lei aprovada no âmbito do Legislativo, uma lei inconstitucional, né? Isso está no 102, inciso 1, a linha A, que menciona o seguinte a respeito desse mecanismo de controle. Então diz o 102 que compete ao STF precipuamente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1, processar e julgar originariamente, a linha A ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, tá? Então, seja para declarar uma lei constitucional quando alguém alega que ela é inconstitucional, ou seja para declarar aquela lei inconstitucional também diante de uma alegação dessa, né? O STF é que tem a competência, quando falamos de leis federais e estaduais, é o STF que tem a competência de controlar a edição das normas produzidas no Legislativo, né? Então é um mecanismo de controle quando o STF vem e declara que aquela lei aprovada no Legislativo é uma norma inconstitucional, tá? Lembrando que o controle de constitucionalidade dos atos normativos municipais é exercido pelos tribunais estaduais, tá? No caso, o Tribunal de Justiça dos Estados é que analisa se a lei produzida no município é constitucional ou não, ok? Outro exemplo de mecanismo de controle do Judiciário sobre o Legislativo, o 102, inciso 1, a linha B, que fala da competência do Judiciário para processar e julgar os parlamentares por infrações penais comuns, né? Então eles não são julgados por seus pares, como acontece nos crimes de responsabilidade, eles são julgados pelo Judiciário, né, na prática de crimes comuns, ou seja, aqueles crimes que estão previstos no Código Penal ou em leis esparsas, né, como a lei de tóxicos, por exemplo, né? Isso vem previsto no 102, inciso 1, quando menciona a competência do STF, inciso 1, a linha B, de processar e julgar as infrações penais comuns, né, do presidente da República, do vice-presidente, dos membros do Congresso Nacional, é essa parte que estamos mencionando, já que estamos mencionando controle do Judiciário sobre o Legislativo, né? É nessa parte que diz que o Judiciário é que vai julgar a prática de crimes comuns por membros do Congresso Nacional, ou seja, deputados e senadores, né? Então, compete ao Poder Judiciário, no caso eles têm foro privilegiado, né? E eles serão então julgados pelo STF nos termos do artigo 102, inciso 1, a linha B, ok? E outros exemplos, né, pessoal? O 96, inciso 1, a linha A da Constituição, que fala da competência dos tribunais para elaborar os seus próprios regimentos internos, tá? Ou seja, nessa função de legislar, né, a sua própria organização, o próprio funcionamento interno dos tribunais. Essa competência nada mais é do que um mecanismo de controle recíproco, né, visando ali um equilíbrio, né, e se atribui essa competência para os próprios tribunais editarem os seus regimentos internos, ou seja, legislar quanto ao seu funcionamento interno, tá? E também trazemos aí outros exemplos, mas poderíamos citar aqui rapidamente o 97, né, que menciona a declaração por maioria absoluta dos membros do tribunal de inconstitucionalidade de ato normativo emanado do Poder Legislativo, tá? Então, o controle de constitucionalidade, né, nós comentamos a respeito dele, né, quando citamos o 102, inciso 1, a linha A, mas o 97 ele vem falar do quórum, né, e para declarar a inconstitucionalidade, os membros do tribunal devem votar em maioria absoluta a respeito da inconstitucionalidade dessa lei, desse ato normativo emanado do Poder Legislativo, tá? Então nada mais é do que um outro mecanismo de controle que a gente traz a título de exemplo do Poder Judiciário sobre a produção legislativa, né, sobre os atos emanados do Poder Legislativo. E por fim,
Cumpre-nos mencionar então o controle exercido recíproco, né? Mas nesse caso, exercido do judiciário sobre o poder executivo, tá? Trazemos a título de exemplo o artigo 5º, inciso 51 e 52, que mencionam a não permissão para a Presidência da República conceder extradição num caso de ausência de requisitos constitucionais e legais, tá? Então, a extradição, ela é feita por parte de estrangeiros, né, que estão no nosso país e que venham cometer crimes ou que tenham cometido crimes, né, junto ao seu estado de origem, tá? Então, se a pessoa foi processada e julgada, né, junto ao seu país por um crime cometido no território estrangeiro e vem aqui se esconder no território brasileiro e vem aqui, né, se manter no território brasileiro, o estado de origem ele vai poder solicitar a extradição da pessoa condenada, né, por essa infração penal, para que ela possa então ir cumprir pena no seu estado de origem, tá? Então, esse nada mais é do que um mecanismo de controle, né, em que o Poder Judiciário controla o Poder Executivo quando ele quer conceder uma extradição. Vamos fazer a leitura do artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal. Diz então que... Primeiro, 51 diz que nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins na forma da lei, tá? Então a lei de tóxicos regulamenta essa questão, né? Uma norma de eficácia contida, né? Mas já tinha efeito, uma vez que está no artigo 5º, e surte efeito de imediato, conforme o parágrafo primeiro do artigo 5º, né? Então por isso que é uma norma de eficácia contida. Menciona aqui então que os brasileiros não serão extraditados, tá? Mesmo que tenham cometido crimes no estado estrangeiro, eles não serão extraditados. Eles só serão extraditados se eles forem naturalizados também no estado estrangeiro, ou seja, eles têm também, né, a nacionalidade adquirida, né, uma nacionalidade secundária obtida por meio de um processo de naturalização, tá? Porém, o crime tem que ter sido cometido antes da naturalização, conforme diz aqui o inciso 51 do artigo 5º, tá? Então nada mais é do que um mecanismo de controle do judiciário sobre o poder executivo. E diz o 52 que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, tá? Então são crimes comuns, não é crime de divergência política. Não são crimes de opinião, né, próprios de divergências ideológicas, políticas, né? Nesse caso não se admite a extradição. Se a pessoa é condenada no seu estado de origem por um crime político, por um crime de opinião, como ele é tratado, né, por divergir da opinião do governo, o Estado brasileiro também não vai extraditar esse estrangeiro, tá? Então, exemplos aí de mecanismos, né, em que o presidente da República não pode conceder a extradição sem a presença dos requisitos constitucionais e legais e previstos em leis esparsas, tá? Mecanismo de controle então do judiciário sobre o executivo. Outro exemplo, o 102, inciso 2, a linha B. Competência do STF para julgar o presidente da República e o vice-presidente pela prática de infrações comuns. Nada mais é do que uma forma do judiciário controlar as práticas do poder executivo, julgando eles, né? Julgando pela prática de crimes comuns, crimes previstos no Código Penal ou em leis penais esparsas, tá? Também é um mecanismo de controle recíproco, tá? O 97 fala da declaração por maioria absoluta dos membros do tribunal da inconstitucionalidade de ato normativo emanado do Poder Executivo, tá? Então, uma lei produzida, ou melhor, de iniciativa do Executivo, né, que venha a ser aprovada no Parlamento, ela passa por esse controle de constitucionalidade por parte dos membros do Poder Judiciário, tá? Que vão poder declarar aquela lei inconstitucional, aquela lei inválida, então, né? Aquela lei nula, que passa então a não surtir mais efeitos no seio
da sociedade brasileira, tá? Outro exemplo aí, por fim, né, o 102, inciso 1, a linha A, que nós também comentamos ainda há pouco, quando falávamos de mecanismos de controle do judiciário sobre o legislativo, quando o ato normativo emanava do legislativo, agora estamos falando quando emana do executivo, né? E o 102, inciso 1, a linha A, fala da possibilidade de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual emanado do Poder Executivo. Tá? Então, nada mais é do que esse mecanismo de controle do judiciário sobre a produção normativa, sobre as leis que são de iniciativas do Poder Executivo, que depois são deliberadas no Poder Legislativo, né, mas que partem do Poder Executivo e, portanto, poderão ser declaradas inconstitucionais quando ofenderem aí a Constituição Federal. Tá? E temos aí outros mecanismos, mas gastaríamos aqui o dia inteiro ou vários dias para traçar todos eles, né? Se alguém tiver curiosidade, existem aí obras, existem artigos tratando a respeito da questão das funções atípicas, e aí vocês vão encontrar outros exemplos aí a respeito disso. Importante para nós saber que nada mais esses mecanismos nada mais representam do que o controle recíproco de um poder sobre o outro. É a idealização da teoria do sistema, da teoria dos freios e contrapesos, ou sistema de freios e contrapesos, né? Idealizada por Montesquieu, que vem garantir uma separação de poderes efetiva, né? Uma separação de poderes onde não basta dividir funções, mas para que um poder não extrapole essas suas funções e cometa um abuso, né, é que se criam mecanismos de controle, mecanismos para frear e desse modo trazendo os contrapesos para contrabalancear, para equilibrar a separação de poderes, tá? E para finalizar o artigo 2º e o estudo sobre o princípio da separação de poderes, a gente faz a leitura aqui de um julgado para ilustrar isso que nós estamos falando, né? A gente sempre gosta de trazer um julgado para ilustrar toda a análise teórica aqui do que estamos falando, né, nos nossos estudos, e a gente traz um julgado do STF, cuja relatoria foi do ministro Celso de Mello, publicada a decisão em 2004, né? Tratava ali da edição de medidas provisórias pelo Poder Executivo. Dentre todo o julgado, nós fizemos um pequeno recorte e a gente vai fazer a leitura aqui para vocês, para ilustrar esse controle, no caso aqui do judiciário, sobre o executivo, no que tange a edição de medidas provisórias no seio do Estado brasileiro. Diz aqui o trecho do julgado: a possibilidade de controle jurisdicional, mesmo sendo excepcional, apoia-se na necessidade de impedir que o presidente da República, ao editar medidas provisórias, incida em excesso de poder ou em situação de manifesto abuso institucional, pois o sistema de limitação de poderes não permite práticas governamentais abusivas, tá? Então, a edição de medidas provisórias é permissão para o Poder Executivo, né? Mas ele passa por um controle jurisdicional, tá? Há ali, né, um controle por parte do judiciário para garantir que o presidente da República não cometa um excesso de poder, um manifesto abuso de poder, né, dentro das instituições estatais, né? E destaca esse pequeno trecho que já lemos, que nada mais é do que o sistema de separação de poderes com limitação recíproca, porque não se permite no seio do Estado brasileiro práticas governamentais abusivas que venham a prevalecer, diz aqui ainda o julgado, sob postulados constitucionais que informam a concepção democrática do poder e do Estado, tá? Diz ainda o julgado: nada pode justificar a utilização abusiva de medidas provisórias, sob pena do Executivo, quando ausente as razões constitucionais de urgência, necessidade e relevância da matéria, né, investir-se ilegitimamente na mais relevante função institucional pertencente ao Congresso Nacional, vindo a converter-se no âmbito da comunidade estatal em uma instância hegemônica de poder, afetando desse modo com grave prejuízo para o regime das liberdades públicas e trazendo sérios reflexos sobre o sistema de check and balances, nada mais é do que o sistema de freios e contrapesos, né? A relação de equilíbrio que necessariamente deve existir
entre os poderes da República, tá? Então esse julgado aqui analisava a edição de medidas provisórias que não tinha caráter de urgência ou relevância material. Aquelas matérias não eram relevantes ou não eram de urgência e deveriam então ter sido deliberadas no âmbito do legislativo. E o executivo acaba abusando da função de editar medidas provisórias e, como diz aqui, investindo-se de maneira ilegítima na função institucional pertencente ao Congresso, que é a função de legislar, né? Convertendo-se dentro do Estado numa instância hegemônica de poder, num poder superior dentro do Estado, e isso afetaria o sistema de freios e contrapesos e a necessária relação de equilíbrio que deve haver entre os poderes constituídos da República, tá? Então, esse trecho aqui vem ilustrar muito bem isso que nós estamos falando, né? A possibilidade, então, do executivo editar medidas provisórias, tá? Fazendo ali, utilizando dessa prerrogativa no sentido de equilibrar a função do legislativo, que poderia cometer um abuso de poder quando não deliberasse um assunto que fosse relevante e urgente. Então a Constituição cria a possibilidade do executivo editar medidas provisórias, porém ele não pode editar medidas provisórias fora dos critérios constitucionais, porque aí ele se sobrepõe como uma instância hegemônica de poder, e o judiciário entra então nessa questão para fazer uma análise jurisdicional sobre a necessidade da edição de medidas provisórias, podendo aí, no caso, né, considerar um abuso de poder por parte do executivo nessa sua competência atípica de legislar por meio de medidas provisórias. Então é um mecanismo de controle do executivo sobre o legislativo, porém ele também é controlado pelo poder judiciário quando ele passa a editar medidas provisórias fora dos critérios constitucionais, ok? Aqui então a gente encerra a análise das questões relativas ao artigo 2º, ao princípio da separação de poderes e o modo como esse princípio é implementado na nossa Constituição Federal. E a gente volta no próximo vídeo para falar agora do artigo 3º da Constituição Federal, que fala dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro. Obrigado mais uma vez e até o próximo.